E aí pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Mais um vídeo aqui do canal. Queria falar um pouquinho sobre a graça, sobre igreja e sobre religião também. É um tema que faz uma certa junção, entendimento de vários irmãos. Tem irmão que acha que a placa é uma coisa, a placa é a graça, a placa é a igreja. Vamos se dizer assim, um exclusivismo em cima da placa. Exemplo falando, tem gente que acha que é só a igreja que vai entrar no céu, só a que eu vou que vai entrar no céu. Só aquela que eu vou que Deus fala, só ali que tem Deus, só ali que existe Deus, é a única que vai entrar no céu. Irmão, sinceramente, esses pensamentos tá tudo errado. Mas você vai contrariar irmãos assim, falar de irmãos assim, você só vai arrumar confusão. Esses irmãos, eles não estão nem aí. Eles acham que é e ponto final. Por quê? Eles cresceram ou viveram ouvindo isso em cima do púlpito. Nos cultos, sempre aqui é a graça verdadeira. Aqui é o único lugar que salva. Aqui é onde é a igreja escolhida. Então, coloca isso na cabeça e, e generaliza. Não, cria. Não, aqui é o único lugar que salva. Não, aqui não existe outro lugar. Então, por esse exclusivismo, muitas vezes esses irmãos, quando eles estão fora da placa, o que é fora da placa? Quando eles estão em outros lugares, no serviço, na vizinhança, muitos desses irmãos passam a ser ignorantes, soberbos, mas você falar isso para um irmão desse, ele não aceita. Mateus, como assim? Vamos lá, vamos por etapa. Eu trabalhava numa empresa, vou contar rápido para vocês. E lá tinha um senhor. Esse senhor falava de Deus assim o dia inteiro. Cara, era muito legal você parar para ouvir o cara. Só que ele não ia nesta igreja, ele ia em outra. Mas o assunto dele era muito produtivo, era um assunto de paz. Era um assunto nossa, trazia uma paz, ele só sabia falar de Deus. E tinha um irmão que trabalhava comigo lá, cara, sem brincadeira. Esse irmão, você não tem noção que ele arrumava. Ele chegava perto daquele senhor e falava assim: você sabe que você está enganado, né? Você sabe que lá eles estão pregando mentira para você. Lá não tem Deus, não. Lá não vai ser. Essa igreja que você vai não vai entrar no céu. Porque a única graça verdadeira é a que eu vou. A única graça verdadeira é a igreja que eu sigo. Se você não for lá, Deus não vai te salvar. Cara, eu ficava olhando aquilo lá e falava, meu, o que que esse cara tá arrumando, velho? Só que na época eu ainda ia lá. Eu ficava pensando, falei, nossa, mas por que que esses irmãos falam assim com os outros, né, meu? Aí o velhinho, o senhorzinho ficava tão triste, falava, ô, olha aí o jeito que o seu irmão falou comigo. Ele acha que só porque eu tô indo em outra igreja, que não é a igreja dele, que não é o mesmo nome da igreja, não é, eu vou ser condenado. Entendeu? Olha as ideias. Eu quero ver o que vocês pensam sobre isso, o que vocês acham sobre isso. Vocês concordam com isso? Para finalizar, eu vou ler dois versículos rápidos, tá? E outra ocasião, numa empresa que eu trabalhei, tinha um irmão lá também, e tinha um assembleiano. Admiro muito os assembleianos. E um irmão assembleiano sempre chegava e falava, paz do Senhor, irmão, paz do Senhor. Eu lembro que tinha um irmão ignorante lá, que quando o assembleiano ia saudar ele, não vou responder sua saudação não. Sua saudação é errada. Sua saudação é enganosa. Tipo, a saudação é a nossa. Se você não saudar igual nós, você tá errado, você tá num caminho errado, porque lá é o homem que fala, lá não tem Deus e volta a falar tudo aquilo de novo. Cara, tipo, pra que isso daí? Isso daí é a pessoa que está seguindo a placa.
É a pessoa que está convertida na placa, tá? Por quê? Muitos desses irmãos, se você falar mal de Deus, eles até que não vão falar nada. Se você falar mal contra as coisas de Deus, eles não vão falar nada. Se você falar mal de Jesus e assim por diante, até que eles ficam quietos. Mas se você falar mal da placa, você ganhou um inimigo. Se você falar contra o ministério, você ganhou um inimigo. Se você falar contra qualquer ensinamento, qualquer coisa, você ganha um inimigo. Por quê? Porque a pessoa vai lá e defende a placa. Ele colocou na cabeça que ali é o único lugar, é a única igreja e qualifica o lugar como graça. Aqui é a graça, não há outra. Aqui é a graça, é a única eleita, é a escolhida. Gente, eu tenho certeza, vocês que me assistem, eu tenho certeza que vocês já ouviram isso em cima de um púlpito. Aqui é a escolhida, aqui é a eleita. Aqui é a que vai entrar no céu. Então isso entra na mente da pessoa e a pessoa passa a acreditar nisso daí. Quando vê outras igrejas, desvaloriza os outros ambientes, desvaloriza os outros irmãos, que é em Cristo também, os outros irmãos, os outros cristãos que não seguem a mesma placa, mas vai em outra e para eles não tem salvação. Infelizmente é uma mente pequena, tá? Nós tem que orar muito, mas enfim, uma época da minha vida eu também era assim. Eu pensava assim, porque eu sempre ouvia isso. Então, quando você passa a ouvir sempre isso, você fica pensando, falando, nossa, é verdade, eu estou na igreja certa, é aqui que vai entrar no céu. Mas depois você começa a ler, depois você começa a ver que não é por aí, tá? Cristo, se você seguir os mandamentos, aquilo que Cristo falou, se você estiver enquadrado, você está servindo a Deus, dependente se você vai numa placa ou outra, tá? Somos templos e morada. Mateus, mas quem que é a igreja? A igreja é você, a igreja é eu, tá? Outros vídeos eu vou estar abordando sobre isso. Então a igreja é você, a igreja sou eu. Você é a igreja de Cristo, tá? Você é templo e morada do Espírito de Jesus e de Deus. Está escrito dentro da palavra. Aquele que segue os meus mandamentos, que me ama, eu estarei nele. Então, você é a igreja. Só que tem muito irmão que acha que... Eu respeito, tá? Não tô também... Tem muito irmão que acha que você tem que congregar. Se você congregar todo o culto, você está servindo a Deus ali. Outra coisa, tem irmãos que falam assim, eu sirvo a Deus, pá, e fala, eu sirvo a Deus ali. Mas nós temos que servir a Deus no serviço, na casa, na rua, entendeu? Não somente quando nós estamos no culto, não somente naquele momento que nós estamos numa oração. Se você for ver, aquele momento ali, você está em adoração, você está em reverência para Deus. Mas depois você tem que servir a Deus, é fora daquele lugar. Então a igreja é você, a igreja sou eu. Não um símbolo, uma placa. Nada mais é igrejas que são feitas para reunir o povo cantar, para o povo glorificar, entendeu? Mas a verdadeira igreja é você. E você sabe do que eu estou falando. E eu também. E esses irmãos também, no fundo, eles sabem que é assim. Mas tem muito irmão que não dá o braço a torcer. Certo? Para terminar, eu ouvi uma frase que diz assim, uma frase e teve um vídeo também que eu vi. Eu não vou mais ir nas igrejas porque igrejas tornam-se debates e tornam-se discussões. A religião divide as pessoas e as placas das igrejas também. Você pode notar. Se você chegar numa igreja e você apontar o erro dela, a pessoa começa a te atacar e defende a igreja. Assim mesmo com outra igreja, se você for e falar, a pessoa não vai aceitar, ela vai te atacar, ela vai defender aquela igreja. Então, quando você ajunta um irmão de uma denominação, e outro irmão de outra denominação, e se junta, sempre um quer ser mais melhor do que o outro, um saber mais do que o outro, um quer entender mais do que o outro, porque minha igreja não faz isso, a sua faz isso. Mas a sua faz isso. A sua está errada nisso. Não, mas a sua cobra isso. E fica aquele choque. Se você for analisar, que edificação que traz? Ponto. Mas se você quer ser um religioso de verdade, você poderia fazer isso, tá? Tiago 2, Tiago 1, no versículo 27. Mateus,
eu quero ser um religioso de verdade. Você quer ser um religioso? Tá bom. Versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Ponto. Já entenderam, né? E o último versículo para terminar esse vídeo, eu queria falar aqui, Mateus 18, capítulo 18, no versículo 20. Esse versículo vocês estão cansados de ouvir. Em algum momento da sua vida você ouviu isso. E poucas pessoas dão importância a isso, mas tem um grande efeito. Fica a dica e resume o que nós estava falando aqui. Porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então, ó, Mateus 18, no versículo 20. Então, se você se reunir com alguém, seja onde for, debaixo de uma árvore, debaixo do pontilhão, como se fala as coisas de Deus, ali está sendo a igreja. Ali ele está. Não precisa exatamente você estar dentro de um templo para você ouvir Deus. Outra coisa, hein? Não precisa você estar ali naquele local para você ver Deus ou ouvir Deus, né? Não, qualquer ambiente, qualquer lugar que você fala das coisas de Deus, se reúne, o Senhor está do seu lado. Ele está ali com você. Então, não é exatamente você ter que ir em tal lugar, porque ali é o único lugar que Deus fala. É só ali que Deus fala. Eu vou gravar um vídeo sobre isso também, tá bom? Vocês entenderam? Espero que vocês tenham gostado. Abre um parênteses. Não estou atacando quem vai nas igrejas, tá bom? Porém, não defendo placa. Eu defendo a Cristo, tá? Cristo é muito mais além do que uma placa, muito mais além do que um ministério, muito mais além do que tudo isso, tá bom? Ele sim salva, entendeu? Igreja julga e condena. Tem igreja que depende da pessoa que está dirigindo, ele ataca, ele destrói. Mas o Senhor constrói. O Criador, ele não gosta, ele não se alegra com a destruição, e sim com a construção de uma vida. Eu prefiro muito mais uma vida construída do que uma vida destruída. Tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo.